A Bela e a Fera é um filme de 1946, dirigido por Jean Cocteau e estrelado por Jean Marais, Josette Day, Marcel André e Mila Parelli. A história é de uma fera de coração gentil, apaixonada por uma garota simples e bela. Ela é atraída até o repulsivo, mas estranhamente fascinante fera, que testa sua fidelidade dando a ela uma chave, dizendo que se ela não retornar até ele dentro de um período específico, ele morrerá de tristeza. Ela não consegue devolver a chave a tempo, mas é revelado que Fera é o genuinamente belo. Um simples conto de amor trágico que se transforma em uma visão surreal de morte, desejo e beleza. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 201 na lista. Aí essa versão de A Bela e a Fera, que eu não sei se é a primeira do cinema, não encontrei essa informação, então não deve ser. Mas é uma das mais marcantes, certamente. Tem que dizer primeiro que eu achei essa sinopse do Letterboxd péssima, porque ela conta demais, ela poetiza demais a coisa de um jeito que ela... Tipo, a coisa da chave é lá na frente, né? Essa não é a trama causadora da história e a sinopse faz parecer que essa é a trama causadora da história, né? É meio estranho. Mas enfim, é uma história que eu acho que a maioria das pessoas já conhece, né? A história da Bela e a Fera. Faz muitos anos que eu assisti o da Disney pra saber o quanto a história é igual. Com certeza tem diferenças, mas bom. A história desse aqui é que ela é essa filha de um cara que já teve dinheiro, mas tá bem mal, assim, bem sem grana. Ele tinha um esquema de exportação que envolvia navios, mas aí os navios não voltaram, ele acha que aconteceu alguma coisa no mar, foram atacados, eu não sei, e aí eles estão sem dinheiro, e aí ele tem, no filme, 3 filhas e um filho. Cada versão varia essa quantidade aí, mas no filme são 3 filhas e um filho. O filho gasta muito dinheiro com, tipo, jogo, aposta, e aí as 2 filhas mais velhas são muito também do luxo e de ficar usando roupas exuberantes, enquanto a filha mais nova, que é a Bela, é meio que cuida da casa, sabe? O começo do filme até parece meio Cinderela, assim, sabe? Porque, tipo, é as irmãs falando de festa, não sei o que, e a Bela fica limpando o chão, sabe? Parece muito Cinderela o comecinho. Mas, bom, parece que era assim realmente no livro. E aí, num determinado momento, o pai delas, né, tá na estrada e ele se perde quando ele tá voltando pra casa. E aí, no que ele se perde, ele vai parar num lugar estranho em que ele vê um grande jardim, um castelo, um palácio, uma coisa assim, e ele vê uma rosa, e a Bela tinha pedido pra ele, pra se ele encontrasse no caminho, levar pra ela uma rosa. E aí ele arranca a rosa, e no momento em que ele arranca a rosa, a Fera aparece, pra dizer que ele cometeu um crime terrível por ter arrancado aquilo ali, e que agora ele vai ter que pagar com a vida. Eles meio que fazem aí uma negociação em que, por sugestão da própria Fera, ele vai voltar pra casa e vai mandar uma filha pra ele, pra ficar lá com a Fera. E aí ele manda a Bela, e aí a gente tem realmente a história da Bela vivendo no castelo com a Fera e tal. Que aí eu acho que já é muito parecida com outras coisas que a gente tá acostumado, com a história que a gente tá acostumado. E aí, bom, esse filme, especificamente, é uma adaptação da história de 1757, escrita por Jean-Marie Le Prince de Beaumont, que não é a primeira versão da história da Bela e a Fera, é a segunda, pelo que a internet me diz. Então, essa versão já não é exatamente a original, já é uma adaptação da história original, e aí o filme adaptou essa versão. Tem umas diferenças aí. Uma das diferenças que eu sei que tem é que na versão original o pai da Bela tinha 12 filhos. Então eles foram diminuindo e aparentemente essa versão de 1757 transformou a coisa mais num conto de fadas desses mais básicos, sabe? Mais, tipo, simples de se repassar e contar, enquanto o outro parece que tinha muitas coisas, assim, só lendo de verdade pra avaliar melhor. Mas enfim, a cenografia do filme e a fotografia e tal foram feitas com a intenção de evocar ilustrações e desenhos do Gustave Doré no castelo da Fera. O Gustave Doré é um cara que eu sei que ele fez, por exemplo, muitos desenhos da Divina Comédia de Dante. E aí, inclusive, um filme de cinema lá de 1911, que eu fiz vídeo aqui uma vez, não sei se tá no ar ainda, falando sobre esse filme, que é o Inferno, de 1911, é o longa-metragem mais antigo que ainda existe na íntegra. Não é o mais antigo já feito, mas é o mais antigo que ainda existe inteiro. E esse filme é muito baseado nos desenhos desse cara, do Gustave Doré, que, né, fazia esses desenhos, assim, muito de fantasia, né? Então, aparentemente, pra fazer a Bela e a Fera se inspiraram nisso, na parte do castelo, que é mais a parte mágica, né? E como o cara tá muito pobre, eles vão morar, o pai dela e os filhos e tal, vão morar numa casinha de campo. E aí, essa parte da casinha de campo foi feita pra teve a intenção, né, de evocar as pinturas do Jan
Jean Vermeer, famoso aí pela Moça com Brinco de Pérola, acho que, né, fez muitas coisas. E então aparentemente tem essa ideia dupla ali de pintores e desenhistas que inspiraram o visual do filme. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas vamos para as curiosidades primeiro. O filme, obviamente, tem roupas muito luxuosas, né? Tanto as irmãs dela, que usam umas roupas já luxuosas, quanto quando ela vai pro castelo, tanto a fera quanto as roupas que a fera dá pra ela, são roupas muito extravagantes, né? Mas aparentemente, por conta da Segunda Guerra Mundial, que esse filme ainda é perto ali, né, do fim da guerra, tinha muita falta de material, e aí todas essas roupas foram feitas com, tipo, restos, trapos, assim, que costuraram e transformaram em coisas, e eu acho interessante porque não parece. Realmente parecem roupas muito luxuosas no filme, inclusive com os visuais bem interessantes, assim. Eu acho que o visual todo do filme é muito interessante, mas eu acho que tem isso. E aí, antes de eu continuar falando coisas, tem uma que eu preciso comentar, porque tem a ver com um ponto aqui, que é o seguinte: a casa, o palácio, né, onde a fera mora, ele tem uma vibe meio surrealista, que era uma característica do Cocteau. Esse é só o segundo filme dele, né, mas ele fazia poesia, pinturas e um monte de coisa, né. Filme, esse é o segundo dele, mas ele fazia outras formas de arte já há bastante tempo. E aí tem umas coisas, por exemplo, todas as luminárias do palácio são tipo pessoas, são braços, né, saindo da parede, um braço segurando uma lâmpada, sabe? Uma lâmpada, no caso, uma tocha, assim, né, tipo uma lamparina. E são vários desses, assim, pela parede inteira. O candelabro em cima da mesa, é uma mão segurando um candelabro, sabe? As estátuas que tem na coisa, todas se mexem. Então as estátuas ficam, tipo, olhando pra um lado pro outro, não só o olhinho, né, como a gente vê às vezes. Elas mexem mesmo, elas mexem o rosto e tal. São atores ali, né, fazendo. E são as estátuas de decoração, sabe, da casa. Às vezes nem estátuas de corpo inteiro, é uma coisa que, sei lá, uma grande coluna, que aí em algum ponto da coluna tem tipo um rosto entalhado, e aí esse rosto é uma pessoa. Parece que eles usavam crianças com gesso na cara pra fazer parecer realmente uma estátua, porque realmente parece, ficou muito bem feito, eu acho. E aí elas se mexem e tal. Então essa parte é muito legal, o visual do palácio é muito interessante. Quando o pai dela entra no palácio pela primeira vez, essas velas, né, as mãos segurando as velas, vão acendendo conforme ele vai andando. É fogo, né? Vão acendendo de verdade. E aí, obviamente, foi filmado ao contrário, né? Foi filmado com ele saindo de costas e as velas apagando. O que eu acho que quando a gente assiste é meio óbvio que foi assim que foi feito, mas eu acho que não passa, sabe? Não parece. Eu acho que fizeram muito bem feito, assim. Porque tem muita coisa que a gente vê gravado e passado ao contrário que fica muito óbvio que tá ao contrário, né? Esse, pra mim, não ficou tão óbvio, não. Era óbvio que essa era a técnica pra se fazer isso acontecer, sabe? Mas olhando propriamente, eu acho que ficou muito, muito bem feito, assim, que não passa tanto essa ideia. Mas bom, o Jean Marais, que faz a fera, ele a princípio queria usar uma cabeça de veado pra fazer a fera dele, mas ele achou que não era uma boa ideia, ele tinha medo que remetesse a uma criatura celta, que aí era uma referência que ele não queria fazer, porque não era pra ser mesmo. Aparentemente o Jean Cocteau também achou que essa cabeça de veado não ia parecer feroz, porque, né, não é um animal que a gente associa com ferocidade, né, e que aí não ia combinar, e aí no final não fizeram. Conta-se a lenda, não tem confirmação se é verdade, que usaram o cachorro do Jean Marais, que era um husky, que usaram ele pra fazer o molde do rosto da fera, mas no final o rosto da fera parece muito mais um gato, que aparentemente era um animal preferido do Jean Cocteau. Ele tinha uma coisa com gatos, e realmente a fera tem uma feição mais gato, uma coisa meio puxada pra um leão, né, que é a imagem que a gente tá acostumado. Eu não sei, do jeito que essa informação é passada, parece muito que de repente não tinha uma imagem, né, que a história original era apenas texto, e eu não sei como que ela descrevia a fera, se ela dava muitos detalhes da aparência. Eu fico até bem curioso pra ler, pra saber o quanto da aparência da fera era descrito no livro, porque, de novo, essa informação toda faz parecer muito que eles criaram de verdade do zero a aparência da fera, e a aparência da fera é muito parecida com a da Disney, né? Os elementos estão muito ali, sabe? Que é a aparência que a gente tem hoje, né? Porque, inevitavelmente, a versão de A Bela e a Fera que a gente tem no nosso imaginário hoje é a da Disney, né? Não tem como fugir disso. Mas é interessante, a maquiagem é bem elaborada, a maquiagem dele. Aparentemente, ela levava muito tempo pra ser aplicada. Segundo a internet, levava 3 horas pra colocar toda a parte do rosto e mais 1 hora pra cada garra. Então era um negócio muito detalhado, muito elaborado, o que é bom, porque a gente consegue ver muito ele atuando com essa cara, sabe? É uma maquiagem que tanto é bem
sei lá, prostética, sabe? Tipo, o rosto dele não é nada humano, sabe? Tá bem longe do humano. Ao mesmo tempo, não é uma máscara, sabe? Tem movimento suficiente pra ele atuar com esse rosto. Eu acho que tá muito bem feito. Eu já falei isso aqui em algum outro vídeo, eu acho, mas particularmente me parece que era uma coisa que era muito boa nessa época. Eu sinto que as maquiagens dessa época, na verdade, desde o cinema mudo, assim, eu acho que teve um ponto ali em que o povo se perdeu um pouco, e eu sinto que estão meio recuperando, talvez lentamente, mas meio que recuperando. Mas eu sinto que teve uma época aí, eu acho que principalmente com a chegada do digital, que o povo se perdeu, assim, na habilidade de fazer essas coisas, sabe? Eu acho que principalmente ali no final de 90, 2000, quando foi tipo, faz em computação gráfica, é melhor. Mas não é melhor, é muito pior, sabe? Enfim, isso aí é reclamação para outro vídeo. O filme foi um grande sucesso de crítica, não encontro informação sobre público, mas foi um grande sucesso de crítica, inclusive crítica americana e tal, de fora da França. Todo mundo ficou muito encantado com a magia do filme, e eu acho que realmente é a parte mais impressionante pra gente que já conhece a história, porque eu penso que na época a história por si só já era uma novidade, né? E contos de fadas não era uma coisa sendo muito adaptada. Então eu acho que ver um conto de fadas no cinema naquela época deve ter sido uma coisa muito mais interessante do que assistir hoje, em que a gente já viu trocentos contos de fada no cinema, sabe? Esse é um ponto que eu tô, assim, especulando, né? Porque eu não tenho essa informação, mas eu fico imaginando que deve ter sido muito interessante. Mas realmente a crítica gostou muito da magia dessa... O palácio é todo muito interessante, e a crítica realmente gostou muito disso. E aí, bom, a adaptação de 1991 da Disney tira vários elementos dessa, é uma coisa que é fato. Um ponto que a Wikipédia destaca é a coisa dos móveis vivos, que a Disney obviamente levou a um outro nível, transformando os móveis em personagens, mas foi esse filme que inventou a ideia dos móveis vivos. Aparentemente não tinha isso no conto, né? Foi totalmente criado para esse filme, e a Disney expandiu de um jeito aí mais lúdico, né? Criando personagens, mas foi totalmente tirado daqui. Como eu falei, eu fico com a impressão que o visual da fera também foi, mas não achei isso como algo confirmado. Mas vamos dar uma olhada no que o livro diz. Vai que o livro me dá algumas informações dessas que eu não encontrei ainda. Bom, o livro tem um grande parágrafo aqui falando mais ou menos as coisas que a gente já disse, na verdade, né? O livro também elogia muito as coisas do palácio, os braços, as velas e tal, as estátuas. Fala um ponto que eu não falei, mas que também me chamou a atenção no filme, que é o jeito como a Bela desliza pelos corredores do palácio, porque realmente é uma coisa, você não vê o pé dela se mexendo, e não parece que o pé dela tá se mexendo, e aí eu não sei se eles filmaram usando, sei lá, tem uma dança, eu não vou lembrar de que país que é, tem uma dança de algum país que é toda sobre fazer isso, né, andar de um jeito que não, parece que você tá levitando, não parece que os pés estão se mexendo. Eu não sei se fizeram alguma coisa parecida ou se realmente usaram uma esteira pra ela andar, mas passa essa sensação mesmo de que ela tá deslizando assim, meio flutuando pelos corredores, assim, que eu acho que foi também, me chamou a atenção, foi bem interessante. E aí o livro termina contando uma, sei lá, anedota, que eu não vou confirmar se é verdade ou não, mas tá escrito aqui, que a interpretação do Jean Marais foi tão bem sucedida que no momento em que tem a cena em que ele vira humano, no final do filme, a Greta Garbo gritou: "Quero minha fera de volta". Imagino que é uma história que deve ser contada em algum lugar aí, talvez a própria tenha contado em alguma autobiografia, alguma coisa assim, não sei. Mas bom, enfim, eu acho que o livro fala bastante coisa, mas ele fala mais ou menos as coisas que eu já disse aqui. Fala um pouco sobre a produção do filme, sobre o fato de que o cinema francês estava muito em baixa, né, por causa da guerra e tal, da ocupação alemã, e que as pessoas queriam muito um filme que elevasse de novo o status do cinema francês a algo importante, com a importância que tinha antes da guerra, e que esperavam isso do Cocteau, e que ele ficou muito com nessa pressão, e que ele resolveu adaptar essa história, que por um lado é uma história simples, então é fácil de agradar o público, mas aí ele dando todo esse toque especial visual que ele deu pro filme. Nem o livro nem a internet me dizem se foi realmente bem sucedido com o público, porque ambos só falam em crítica. Então eu não sei, mas eu não vejo por que não, assim. Parece pra mim que é uma história de conto de fadas daquelas que todo mundo vai gostar, sabe? E eu achei o filme maravilhoso, assim, de verdade. Eu achei o filme muito bom. Eu acho que o auge é o palácio, e os elementos do palácio, pra mim, são o auge do filme. Mas eu acho que o filme é todo muito bom, assim. É bem legal. A história, obviamente, é uma história que a gente já conhece, mesmo que ali com uma outra diferença. É uma história que a gente já conhece. E é isso, assim, eu acho que é um filme, justamente por ter essa história tão simples, é um filme que o mérito dele tá muito mais no visual, mas eu acho que o visual é bem impressionante, sabe? É impressionante o suficiente pra ser realmente um mérito muito justificado, porque eu acho que o palácio é muito legal, é muito criativo, sabe? Eu acho que a criatividade na montagem do palácio, nos elementos que formam o Palácio da Fera, são muito legais. E então, recomendo bastante esse aí, eu acho que vale a pena, eu acho que realmente é um filme diferente, que é o que eu fico o tempo todo querendo encontrar aqui,
filmes que façam algo de diferente. É sempre isso que eu quero, né? Se eu quero ver um novo filme numa lista de filmes recomendados, eu quero que ele faça algo que nenhum dos filmes antes dele fez, né? Eu sempre falo isso aqui, eu acho. E esse é um filme que eu acho que de verdade faz coisas que nenhum filme antes dele fez. Então, acho que vale muito a pena. E bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários se você já viu esse filme, o que vocês acham. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!